Mais ou menos. Eu penso que já estamos no ar. Rita. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar nesta iniciativa do CIS Online Talks. Com todo o gosto. Esta é mais uma série de um conjunto que fizemos. A Rita Marques, que é fundadora, impulsionadora, apaixonada pelo Impact Trip, aquele projeto que lançou já há um bom par de anos, Rita. Muito obrigado por estar connosco e apresente-nos então o que é o Impact Trip e que é este conceito de turismo com impacto, de turismo solidário, de turismo a fazer a diferença na vida de outras pessoas. Exatamente. Portanto, a Impact Trip nasceu exatamente há 6 anos, ou quase há 6 anos, em 2015 oficialmente, e é um operador turístico de turismo responsável. Portanto, nós temos 2 tipos de produtos. Um que são experiências de turismo responsável, ou seja, experiências turísticas que levam os viajantes a conhecer um determinado local, uma cidade, uma aldeia, por todo Portugal, e que ao mesmo tempo deixam uma marca positiva nessas mesmas comunidades visitadas, que pode ser através de voluntariado, pode ser através de almoçarmos num restaurante social, pode ser através de plantarmos uma árvore num parque natural que vamos visitar, portanto, uma série de coisas que efetivamente deixam este impacto positivo social ambiental nos sítios visitados. E estas experiências normalmente são meio-dia, um dia, uma semana, portanto, a duração normal de turismo, mas é uma forma de turismo mais profunda com propósito e que pode ser, estas experiências podem ser realizadas sozinho, em casal, em família. Temos muitas famílias que fazem este tipo de experiências, um pouco por todo Portugal. Portanto, este é uma dos produtos que temos, e outros são programas de voluntariado internacional, que também fazemos há 5 anos, em que recebemos voluntários de todo o mundo que vêm para apoiar projetos de voluntariado localmente. Começou em Lisboa, como disse, há 5 anos, e temos programas em áreas tão diversas como a conservação marinha, em que os voluntários aprendem a mergulhar para limpar lixo do fundo do mar, preservação do lobo ibérico, que é uma espécie em vias de extinção, combate ao desperdício alimentar, educação infantil, apoio à pessoa em situação de sem-abrigo, e agricultura inclusiva, em que os voluntários se envolvem na agricultura biológica, que é uma forma de terapia para pessoas com deficiência. E estes voluntários ficam connosco entre 1 e 12 semanas, portanto ficam nestes projetos de voluntariado 1 a 12 semanas e fazem entre 3 e 5 horas de voluntariado por dia, e o resto do dia, o resto do tempo livre durante a semana, aprendem a língua, viajam, passeiam, conhecem o destino. E, portanto, nós tratamos todo o pacote, isto inclui o alojamento, a alimentação, e fundamentalmente garantimos que este voluntário, que este viajante responsável, tem impacto durante o seu programa. E portanto, tratamos de toda essa logística, garantimos que não estamos a pintar aquela parede só para receber mais voluntários, garantimos que não plantamos árvores durante o verão para morrerem a seguir, só para receber mais voluntários, garantimos efetivamente que o trabalho do voluntário tem impacto na organização que eles estão a apoiar, mas que também esse trabalho, essa experiência, esse programa de voluntariado tem impacto no próprio viajante, no próprio voluntário, e que esta pessoa cresça como pessoa. Portanto, é isso que o Impact Trip faz. Começámos, como disse, em Lisboa, mas entretanto já temos estes programas de voluntariado em Lisboa, no Porto, em Barcelona, Espanha, Split, Croácia. Brevemente vamos abrir a Roma, em Itália, mas quer dizer, é o pior timing possível, mas passando isto, certamente, infelizmente, haverão ainda mais necessidades para apoiar em Itália, e portanto lá estaremos nós para apoiar com os nossos voluntários as organizações sociais. Rita, mas são duas dimensões claramente distintas. Por um lado, estes viajantes que têm um impacto no território, quer seja preparar essa viagem para fora, quer seja acolher esses próprios viajantes aqui em Portugal, imagino eu, ou nestes países onde já referiu. E, por outro lado, esta dimensão dos programas de voluntariado que são também enquadrados por programas da União Europeia, ou são PECs? Não, são completamente à parte. Ou seja, nós não cobramos pelo voluntariado, porque também não o pagamos, é um método transparente
e muito, muito direto com a organização social. Portanto, Funcionam como mediadores quase, sim. Exatamente, e nós vendemos um pacote efetivamente turístico, portanto, que inclui o alojamento, a alimentação, o pick-up no aeroporto, a coordenação do voluntariado, o seguro, temos disponíveis 24 horas por dia de apoio, portanto, se eles partirem uma perna, vamos com eles para o hospital, tudo isso. Mas não, nem cobramos pelo voluntariado aos viajantes, nem pagamos a organização para receber os voluntários. Portanto, as organizações só recebem os voluntários que quiserem, que fizer sentido, e essencialmente que precisarem para a experiência do voluntário fazer sentido. Portanto, é este match muito transparente. E, no fundo, as experiências não são assim tão diferentes. Estes voluntários internacionais também vêm conhecer o destino, mas de uma forma mais profunda, de uma forma mais duradoura ao longo do tempo. E, portanto, as experiências no seu conteúdo são diferentes, mas no seu impacto não são tão diferentes, porque são pessoas que procuram conhecer um local, mas de forma mais responsável social e ambientalmente. Rita, e como é que nasceu esta ideia? O que é que foi aquilo que fez o clique neste projeto de empreendedorismo social, de impacto? Como é que foi este clique? Como é que isto aconteceu? Isto é uma ideia de viagem que começou exatamente de uma viagem. Portanto, eu estava a viajar no Sudeste Asiático, estive lá a trabalhar na Malásia e depois estava a viajar pela zona e fiz exatamente isto. Portanto, estava a fazer voluntariado em vários sítios e a conhecer os locais e a tentar conectar-me mais com a cultura e a realidade local e percebi que realmente o voluntariado era uma das melhores formas de conhecer a cultura e as pessoas daquele país. E, portanto, adorei a minha experiência. E quando voltei... Alguns problemas... Está a conseguir ouvir-me? Está a conseguir ver-me? Estamos a ouvir com algumas falhas, mas sim. Ok, sim. Agora já está melhor? Agora está melhor, sim, Rita. Ok. Então, estava a dizer que isto é uma ideia de viagem que começou exatamente com uma viagem, que eu estava a viajar no Sudeste Asiático. Malásia, exatamente. Exatamente, portanto estava a fazer voluntariado em várias organizações e adorei a minha experiência. E depois, quando voltei para Portugal, não existia este conceito em Portugal, existia muito pouco na Europa e realmente não faz só sentido fazer voluntariado em África, na América Latina, no Sudeste Asiático, faz sentido também fazermos na nossa casa, perto da nossa casa, na Europa. Estas, como disse, estas experiências são transformadoras não só para a organização que recebe o voluntário, mas também para o voluntário. E, portanto, não havendo, eu senti quase que injusto para as pessoas que queriam, que pudessem querer vir conhecer o nosso país maravilhoso e não pudessem, e, portanto, conheci o Diogo Ariosa, o outro fundador da empresa, e começámos a trabalhar para que isso fosse possível, portanto, batendo porta a porta das organizações sociais, apresentando a ideia, no início tudo muito cético, portanto, até desde as organizações sociais que achavam, sim, podemos receber voluntários, mas vocês nunca, quer dizer, porque é que eles haveriam de querer vir ajudar-nos? Quem é que haveria de querer vir ajudar-nos, ainda por cima pagar as suas despesas, até quase às nossas famílias que sim, mas arranja lá, mantém o teu trabalho na consultoria, que fazias melhor. E, portanto, bocadinho a bocadinho, porta a porta, íamos na moto do Diogo, conhecer as várias organizações, até que a rede foi crescendo, portanto, estas porta a porta foi dando resultado ao longo dos meses, e criámos uma pequena rede de parceiros, e os programas são sempre baseados nas necessidades dos parceiros sociais e ambientais, portanto, com base nas necessidades, criamos os programas e as experiências de turismo responsável para os viajantes, e fomos criando os programas e foram aparecendo os voluntários e foram tendo boas experiências e trouxeram mais voluntários e mais turistas responsáveis portanto, a ideia foi crescendo devagarinho. Entretanto, a empresa cresceu, portanto, criámos a empresa-mãe, que é a Impact Plus, que tem 3 marcas, portanto, a Impact Trip, mas à medida que a Impact Trip foi crescendo esta rede de parceiros sociais e ambientais, fomos também recebendo alguns pedidos de empresas para envolver os seus colaboradores nesta realidade de impacto positivo. E, portanto, criámos uma segunda marca, a Impact Team, que é uma consultora de responsabilidade social corporativa e que pretende exatamente envolver os colaboradores das empresas em eventos, iniciativas, team buildings, projetos de impacto positivo nas organizações sociais. Portanto, nós garantimos que, em vez de um team building clássico
de paintball, que eles possam, que os colaboradores possam fazer algo realmente útil e impactante, não só também na organização, mas também nas relações interpessoais das equipas. Ou projetos de longa duração de alinhar com as suas políticas de responsabilidade social corporativa, como empresas responsáveis. E, portanto, fomos também, a Impact Team tem trabalhado com grandes empresas e pequenas empresas nesta área da responsabilidade social, que é cada vez menos uma ferramenta de marketing e definitivamente não é, na nossa visão, e mais uma ferramenta de vantagem competitiva no mercado, e é assim que nós vemos a responsabilidade social das empresas, é que é cada vez mais uma obrigatoriedade e faz parte do negócio e não só um add-on. E a empresa foi crescendo e, como disse, a Impact Trip internacionalizou e cada vez recebemos mais voluntários e sentimos necessidade de ter um alojamento em Lisboa, que foi o primeiro destino, que tivesse a nossa identidade em termos de sustentabilidade. E, portanto, criámos a Impact House, a terceira marca, que é um hostel sustentável em Lisboa, que é maioritariamente a casa dos voluntários da Impact Trip, mas que também é um hostel aberto ao público, cujo conceito e toda a operação é baseada nos princípios de sustentabilidade, não só ambiental, em que temos energia verde, compostagem, o jardim vertical e tudo isso, mas essencialmente social, em que damos a oportunidade a organizações sociais de desenvolverem os seus negócios sociais, de terem produtos na loja, de serem os nossos fornecedores do restaurante e do café, de receberem os donativos que os nossos voluntários deixam, portanto, uma série de projetos que visam a autonomia destes mesmos parceiros sociais. E, portanto, o hostel tem sido uma ferramenta deste empreendedorismo também dentro do setor social, que é também um dos grandes objetivos da empresa. Portanto, resumindo, a Impact Plus é uma só empresa e tem 3 marcas: a Impact Trip, a Impact Team e a Impact House, que têm produtos diferentes para targets diferentes, mas que a missão é uma e só uma e comum às 3 marcas, que é apoiar a nossa rede de parceiros sociais e ambientais. E esse é o que nos guia, portanto, através dos voluntários e dos turistas responsáveis, através dos projetos da Impact House e através dos team buildings, eventos e projetos da Impact Team, apoiamos estes parceiros do terceiro setor e essa é a missão. Ok. Exato. Então vamos por partes. Impact Trip. Que números é que já têm, ou seja, que quantidade de pessoas é que costumam mobilizar, quantas organizações é que também costumam mobilizar, como é que avaliação é que já fazem destes 6 anos de trabalho neste domínio muito concreto do turismo de impacto, como a Rita classifica, penso eu. Exatamente. Porque a palavra sustentabilidade é algo que diz tudo e que acaba por não dizer nada. Portanto, nós preferimos efetivamente o impacto positivo, que acho que traduz melhor a ideia de impacto que nós temos. Em termos de números, e este ano não é nada bom exemplo de nada. Este ano é um ano completamente atípico e falávamos no início ainda em off que este ano é um ano difícil, não é? Exatamente. E nós temos aproveitado exatamente estarmos mais em stand-by este ano para trabalhar exatamente na medição de impacto das nossas marcas. Porque, pronto, há a diferença entre a medição de impacto e métricas, mas em termos de métricas nós temos uma rede com mais de 400 parceiros sociais e ambientais. A nível nacional, internacional, a nível global? A grande maioria, 350 são em Portugal e só começámos os programas há um ano nos outros destinos, portanto a grande maioria é em Portugal. E em termos de Impact Trip, nós já recebemos mais de 1.500 voluntários, portanto talvez cheguemos aos 2.000 este ano. O ano passado, por ano, recebemos mais ou menos 500 voluntários, que ficam uma média de 2 a 3 semanas, portanto estes voluntários ficam bastante tempo. Por acaso não tenho presente os números dos turistas de turismo responsável, mas são menos. E tudo isto resulta em mais de 50.000 horas de voluntariado nos nossos parceiros sociais e ambientais.
Temos também 3.000 quilos de lixo recolhido do fundo do mar, sendo que a grande maioria do lixo que nós recolhemos são quase microplásticos, portanto são coisas muito pequeninas e que não, para nós é super importante, mas não tem grande impacto nestas métricas. E que também a sensibilização é de facto uma das nossas maiores bandeiras. Esses temas que vocês elegeram, portanto, desde a questão dos oceanos, do lixo, aqueles 4 ou 5 ou 6 temas que vocês, que a Rita nos... foram eleitos por vós, ou são os próprios voluntários que se solicitam mais nessa área, são os vossos parceiros? Como é que foi também essa construção dessa oferta, ao fim e ao cabo, que disponibilizam aos voluntários? É um mix, mas parte sempre de uma necessidade, ou seja, nós, como disse, nós tivemos e continuamos a ter reuniões com estes parceiros para perceber que tipo de necessidades é que vão havendo e qual é a evolução das mesmas, e desenhámos projetos que sabemos que têm sempre necessidades. Portanto, infelizmente o oceano não vai ficar limpo com todos os nossos voluntários a trabalharem todos ao mesmo tempo este ano. Infelizmente as crianças vão sempre ter necessidade de atividades extracurriculares para não estar em contextos menos positivos. Infelizmente o lobo ibérico é uma espécie protegida, portanto, portanto sabemos estas necessidades foram-nos chegando e nós construímos os projetos exatamente para dar resposta a estas necessidades. Temos temas que ainda não conseguimos, que desenvolvemos o programa e não temos tido grande adesão dos voluntários, portanto também tem de haver aqui um mix, um exemplo, e os nossos voluntários são jovens, portanto a idade média entre os 18 e os 25, por exemplo, temos tentado ter um programa de apoio aos mais idosos e tem sido difícil a adesão. E, portanto, o nosso papel é também perceber aqui como é que podemos atraí-los e descodificar ou explicar da melhor forma qual é o impacto que eles podem ter em cada uma das realidades. E, portanto, a nossa gestão de expectativas é sempre feita de forma somos muito transparentes na forma como promovemos os programas, para não haver para não haver o voluntário que acha que vem salvar o mundo em uma semana. Claro. E portanto nós desconstruímos muito essa ideia desde antes da pessoa comprar a experiência até no primeiro dia em que temos uma reunião e explicamos efetivamente tudo do programa, as coisas mais práticas, não é? Como é que se apanha o metro aqui em Lisboa, qual é que é a tour que vamos fazer em Barcelona, por exemplo, é uma tour guiada por pessoas em situação de sem-abrigo que estão a ser treinadas para o mercado de trabalho, e portanto desconstruímos muito o estigma de eu vou salvar o mundo neste meu programa de uma semana, e portanto para tu vais dar um contributo nesta área, e vais levar muito mais da experiência e o grande contributo que estes jovens podem dar, e nós é essa imagem que queremos criar, essa ideia que queremos criar em cada um dos nossos 1.500 voluntários que já passaram por nós, é levarem a experiência positiva e a transformação que isto faz na atitude deles perante o planeta, perante as pessoas, para o seu dia-a-dia e no longo prazo. E, portanto, eu acredito mesmo que estes programas, independentemente de terem 1, 2, 3 semanas, 3 meses, têm impacto na visão destes jovens, na visão e nas atitudes que eles tomam no futuro. Porque já vimos aqui grandes mudanças e vamos estando em contacto com eles nos anos seguintes e vemos mudanças de comportamento e pronto, isso é o que motiva também muito a equipa e é o que nos deixa assim apaixonados. Claro, sem dúvida que o voluntariado tem esse poder de transformação individual e coletivo. Exato. E o voluntariado internacional, por ser também estar num contexto diferente, ainda será certamente mais transformador. Rita, e para aquelas pessoas que nos estão aqui a ver e a ouvir nesta nossa transmissão, as organizações, como é que elas fazem para poderem, de alguma forma, beneficiar deste voluntariado? Eu represento uma pequena organização aqui no interior, aqui
aqui em Évora, como é que eu faço para poder ter voluntários também internacionais do vosso programa aqui em Évora? Ok, então, nós temos dois centros de voluntariado, ou seja, em Lisboa e no Porto, é onde são os nossos programas, é onde nós juntamos sempre os voluntários na mesma casa. Ok. E, portanto, nessa forma, só temos voluntários a fazer voluntariado em organizações ou em Lisboa ou no Porto, com exceção de se os voluntários ficarem num alojamento da própria organização. Por exemplo, no caso do Lobo Ibérico, eles ficam em Mafra, numas casas de madeira no próprio centro, e, portanto, todo o programa é coordenado lá. Portanto, ficam 3 dias connosco aqui em Lisboa, nós fazemos o briefing introdutório, tratamos todo o programa e depois ficam lá o resto do programa. Nesse caso, é perfeitamente possível e estamos agora a fazer alguns programas de proteção de vida selvagem com outras organizações, nomeadamente alguns do Alentejo, em que os voluntários ficam exatamente nos alojamentos das organizações, e isso é também uma fonte de rendimento para as organizações, porque nós pagamos a estadia do voluntário, portanto não tem de ter efetivamente esse custo, nós pagamos a estadia do voluntário, ou seja, o voluntário paga essa estadia, e portanto é também uma forma de ser nosso parceiro e receber os voluntários. Boa. E obviamente isto não tem custos nenhuns para as organizações, só é uma pergunta que recebemos muito. Todo o enquadramento é feito por vós. Exato. E enquanto emissão de voluntários de Portugal para outras regiões, de Espanha e Croácia, se não estou em erro, não é? Exato. Vocês têm os vossos parceiros, é procurarem-nos também, e também existem algumas áreas concretas e organizações concretas, e eles acordam convosco os horários, os períodos em que estão disponíveis para fazer voluntariado. Exatamente, portanto, o esquema foi exatamente o mesmo. Por exemplo, nós fomos para Barcelona, tivemos centenas de reuniões com parceiros sociais, com organizações sociais e ambientais, percebemos o que é que fazia sentido localmente, portanto, os programas não são os mesmos, só porque tínhamos um determinado número de programas cá em Lisboa, e portanto, desenhámos os programas com base nas necessidades locais de Barcelona, neste caso, com organizações locais, e portanto temos equipa própria em Barcelona, temos equipa própria em Split, temos equipa própria já em Roma, e portanto a estrutura é exatamente a mesma. Portanto, nós fazemos todo o onboarding, fazemos toda a ligação com as organizações sociais, garantimos que o programa faz sentido para ambas as partes, e portanto é só dizer-nos, nós queríamos muito receber os vossos voluntários e nós percebemos caso a caso o que é que faz sentido para cada organização. E existe limite de idade? Ou seja, existe idade mínima? Não. Existe idade mínima, que é 18 anos, para fazer o programa, com exceção de Lisboa, que nós recebemos a partir dos 16, com obviamente todas as autorizações dos pais, e porque temos cá equipa própria 24 horas no alojamento, e portanto conseguimos dar um apoio diferente a estes jovens. Rita, e dos tais 1000 e tal voluntários que já passaram pelo vosso programa, que histórias é que nos pode assim contar mais marcantes de algo que tenha acontecido na transformação social, individual de algum voluntário que tenha marcado, tenha mandado um mail, tenha comunicado convosco, ou de alguma organização que também tenha referido, bem, o vosso programa, o vosso contributo foi de facto muito importante para o nosso... Temos várias. Portanto, temos, por exemplo, uma organização de jovens em que os nossos voluntários são... O ano passado recebemos provavelmente pessoas de 60 nacionalidades diferentes, muitos deles de países nativos onde se fala inglês. Por exemplo, uma organização de crianças que os nossos voluntários iam ajudar os miúdos com explicações de inglês, e que no inverno temos menos voluntários que no verão. Portanto, no verão, obviamente, é quando as pessoas têm mais disponibilidade para ficar 3 semanas connosco, um mês, temos mais voluntários, e no inverno recebemos uma comunicação dos pais a dizer, ou da organização a dizer, que os pais dos miúdos perguntavam quando é que vinham os próximos voluntários internacionais, que os miúdos não gostavam nada das aulas de inglês na escola, queriam era aprender inglês com estes voluntários, e queriam saber onde é que era a Austrália, que só conheciam o caso dos cangurus e agora já sabiam onde é que era, já sabiam
prato típico da Austrália e essas coisas. Essa relação, para além daquilo que é o próprio objeto da prática do voluntariado, se vão, como estava agora a referir as explicações de inglês, essa relação que se cria entre os beneficiários e os voluntários é muito importante também, não é? Aprender essa parte não formal e que é tão estimulante para quem Nós recebe. trabalhamos muito em organizações cujos miúdos nunca saíram, às vezes, do bairro, da cidade. Muitas vezes não saíram aqui de Lisboa, não saíram ali de alguns bairros de Cascais, não saíram ali de alguns bairros de Oeiras. E, portanto, vir uma pessoa da Austrália que está interessada em ensinar-lhe, para alguns miúdos é completamente inspirador. E, portanto... se tivermos 3 ou 4 voluntários a ajudar uma turma em que metade deles quer ser jogador de futebol e a outra metade quer ser qualquer coisa, independentemente de ser um jogador de futebol tem uma profissão digna, começam também a perceber que talvez se estudarem aquele inglês, passarem à disciplina de inglês e também os outros explicadores, porque os nossos voluntários são sempre um complemento aos coordenadores da organização que existem já, sabem que podem ser médicos, engenheiros, economistas, marketeers, como os voluntários são, e portanto é alguns modelos que são jovens e que são mais próximos da idade deles do que normalmente os coordenadores das organizações são, e portanto é simplesmente um exemplo, e são vários exemplos, porque passam lá muitos voluntários. E, portanto, nós também temos muito cuidado com a relação emocional que se estabelece entre voluntários e as crianças, neste caso, mas que tentamos que seja um modelo, ou pelo menos um abrir horizontes que existe a Austrália, existe Inglaterra, existem várias formas de pensar sobre as coisas, existem várias línguas, existem imensa coisa para descobrir, e só o facto de eu poder estudar, para depois poder viajar e ir à Austrália, da pessoa que eu conheci, não é? Provar aquele prato típico que eu tive a ouvir falar num jogo, é uma inspiração que pode fazer dar um contributo para a educação daquele miúdo, e portanto é isso que se pretende. Mas mesmo nos voluntários, sei lá, temos imensas histórias. Tivemos uma voluntária do Canadá que foi adotada foi adotada e veio para cá conhecer várias organizações, trabalhar numa organização de miúdos carenciados, para aprender como é que a organização funcionava e ter esta experiência para poder depois abrir uma organização que apoiar estes mesmos miúdos órfãos ou institucionalizados no seu país. Portanto, temos pessoas que depois do seu programa se mudaram para Portugal. Temos imensos exemplos. Temos pais que viajam com os filhos para lhes dar também um bocadinho de mundo. Tivemos uma mãe que estava a viajar com três crianças, uma de 9, 12 e 15, e estavam a viajar pelo mundo. E, portanto, ficaram um mês, salvo erro, connosco, em que os miúdos de manhã faziam voluntariado e à tarde faziam escola online. Portanto, tinham aulas, eram americanos, tinham aulas online. Portanto, sei lá, imensos exemplos de realmente de histórias marcantes, tanto para nós como para eles. Oh, Rita, e a maior parte dessas pessoas, estava-me a referir, vêm dos países de origem inglesa? Não. Sim, nós temos muita gente fora da Europa. Austrália, Inglaterra, aliás, Austrália, Estados Unidos, Canadá, e depois também temos bastante de Inglaterra, mas muitos são fora da Europa, sim. E preferem vir eles podem escolher Portugal, Espanha ou Croácia, é assim? Exatamente. Portanto, a partir de qualquer desses pontos podem vir. E estava-me a falar na questão das famílias. É também comum esta prática de é menos comum, com as famílias, com os filhos? Portanto, existem também... Existem pais que vêm com filhos, existem avós que vêm com filhos, com netos, e existem ocasionalmente famílias, existem casais de reformados. Já tivemos senhores de 80 anos a fazer voluntariado connosco, a dormir em dormitórios, porque ficam aqui 3 meses e depois vão 3 meses para outro país e depois vão 3 meses viajar, depois voltam mais um mês. Portanto,
temos um bocadinho de tudo. Portanto, a nossa voluntária mais nova tinha 6 anos e estava a fazer voluntariado com a mãe num programa de apoio à educação infantil e disse-nos toda contente: hoje fiz o meu melhor amigo. E nós, então, e o que é que falaste com ele? Assim, não sei, ele não falava inglês, mas eu gostei imenso de brincar com ele. E portanto, sei lá, engraçado, sim. é possível vir em família fazer voluntariado, é possível vir em casal fazer voluntariado. Portanto, a ideia é que o voluntariado permite uma conexão muito maior com os locais, com a cultura e com a realidade do destino em que se viaja, mais do que ir com uma lista de checklist dos 10 melhores sítios para ver em Lisboa, Barcelona, Split. E é essa conexão mais profunda que queremos dar aos voluntários, aos viajantes responsáveis e tudo isso. Ok, Rita. Voltando aqui um bocadinho atrás, a questão da história da empresa. A Rita, neste momento, é uma empresa, mesmo que por cotas, não interessa. Como é que foi este processo também de desenvolver o próprio modelo de negócio? Porque isto é uma área um bocadinho híbrida, não é? Entre aquilo que é o foco, o propósito de fazer transformação social e depois toda a outra área do business que tem que estar associada. Como é que foi este processo também mental, de processo, como é que foi este percurso, este caminho de construir a Impact Plus neste momento? Nós efetivamente somos uma empresa, uma sociedade por cotas, certificada B Corp. Portanto, é o mais aproximado que podemos ser de uma empresa social, dado que não há o enquadramento legal em Portugal para sermos uma empresa social. Efetivamente assumimos como, independentemente do que a lei diz, dizemos e assumimos e comportamos como uma empresa social e certificámos há 1 ano e meio como B Corp, uma das, acho que são 10 em Portugal, mais ou menos. E efetivamente a nossa missão de balancear propósito, impacto positivo com resultados financeiros é muito equiparado e para nós não faz sentido ter um sem ter o outro, ou estar muito desbalançado. Não faz sentido em termos de missão, de perspectiva que damos à equipa, dos objetivos que definimos. Portanto, efetivamente definimos objetivos de impacto, efetivamente como definimos os objetivos financeiros e, portanto, só assim faz sentido. Um bocadinho da história de empreendedorismo do início. A minha formação é em gestão internacional, do Diogo em turismo, portanto fizemos aqui um match muito bom. O Diogo tem mais 10 anos que eu, portanto eu comecei isto com 23, ele tinha 33, portanto também em termos de perspectivas e de experiência foi um bom match. Despedi-me de um emprego típico de gestor de uma consultoria de gestão estratégica e o Diogo tinha acabado de ter um bebé, portanto a altura ideal para começar uma startup. E nós somos os dois, nós trabalhamos super bem, portanto quem nos conhece pensa que somos um casal, ou que somos irmãos, ou que somos nada disso, somos bastante amigos agora e às vezes nem isso em alguns dias. Mas trabalhamos bastante bem, os dois somos muito complementares em termos de competências, mas também em termos de visão estamos completamente alinhados e somos os dois muito práticos e muito, às vezes um bocadinho otimistas demais, que temos sempre perspectivas demasiado otimistas, mas depois também sabemos lidar com falhanços, que acho que é uma característica acho que bastante comum nos empreendedores, que é sabemos ouvir nãos e já ouvimos muitos nãos e já tivemos muitas ideias que não fizeram sentido nenhum, mas vamos dando a volta. Nós começámos a pensar nisto em 2013 e portanto, a desenhar um bocado a ideia inicial. Em 2014 começámos efetivamente a testar conceitos, a testar o protótipo. Na altura entramos ainda estava a trabalhar nessa consultora? Já não, nós tivemos 1 ano e meio sem receber ordenado no início e portanto a testar o conceito. Nós estávamos no programa PAES do Banco de Inovação Social da Santa Casa Misericórdia de Lisboa. Fomos um dos primeiros projetos nesse aliás, até tenho aqui, por acaso estava aqui atrás de mim e nem tinha reparado.
Exatamente, e portanto somos um dos primeiros projetos nessa incubadora, acho que se pode chamar assim, e que nos deu algum tempo e escritório para trabalharmos e desenvolvermos a ideia. Portanto, fizemos tudo errado durante um ano, mas efetivamente fomos desenvolvendo a rede de parceiros, fomos percebendo tudo o que não funcionava, até que fomos acertando em algumas coisas devagarinho, fomos criando algumas experiências, fomos fechando alguns acordos internacionais que hoje em dia ainda temos e que funcionam melhor que nunca para nos enviar voluntários internacionais e os turistas e os viajantes de turismo responsável, e fomos crescendo mesmo pouco a pouco. Portanto, a empresa não tem investimento nenhum que não seja do bolso meu e do Diogo, portanto o crescimento foi muito orgânico e de bocadinho a bocadinho. Portanto, foi um crescimento muito devagar, mas acho que bastante sólido e 5 anos depois temos 22 pessoas na equipa, nestes 4 destinos, e que acho que temos mesmo uma equipa fantástica, tão apaixonada pelo impacto como nós, e bastante sólida que acho que, e motivada, que acho que é o que importa. E como é que é fazer essa gestão de equipa? Porque estão É horrível! em Lisboa, outros no Porto, outros na Croácia, em Split, não é? Outros em Barcelona. Sim, é bastante horrível, na verdade. Não, é giro porque acho que a equipa efetivamente não está cá pelos super altos ordenados que pagamos. Acho que somos justos com toda a equipa e acho que oferecemos um ambiente de trabalho bastante bom. Pelo menos gosto de pensar que sim. Mas claramente as pessoas que trabalham connosco não é ganhariam muito mais se trabalhassem numa consultora financeira XPTO. Portanto, estão cá pelo impacto e é isso que torna uma equipa muito coesa e muito motivada, é que efetivamente quanto mais vendermos de programas de voluntariado, mais impacto temos, e isso está muito alinhado com a nossa missão. E nós não fazemos com menos qualidade para vender mais, porque há um standard e há procedimentos definidos e, portanto, acho que isso é muito motivador e efetivamente tem as suas dificuldades de ir uma equipa internacional temos de ir muitas vezes aos destinos, mas acho que hoje em dia, com as tecnologias todas, é perfeitamente fazível e possível, e se tivermos a equipa certa e motivada, acho que é mais interessante do que difícil. Ok. Rita, e face a esta realidade que estamos a viver, que também afeta obviamente o turismo e muito, ainda hoje saiu notícias que tinha reduzido 80% ou 90% das próximas reservas e tudo mais. Como é que vocês encararam estes desafios e como é que voltas é que estão a fazer? Como é que estão a reposicionar-se estão a focar-se mais no voluntariado nacional também? E como é que estão a fazer este período um bocadinho mais difícil? Sim, efetivamente foi, quer dizer, para o setor do turismo, que trabalha em turismo, foi uma bomba nuclear no setor. Nós começámos logo em março, tínhamos 22 voluntários a chegar na semana a seguir em que aconteceu o estado de emergência, portanto foi tudo cancelado, e desde meio de março até à próxima semana não tivemos voluntários nenhuns em nenhum dos destinos. Na próxima semana vamos abrir o destino Portugal, Lisboa e Porto e Split. Barcelona vai demorar um bocadinho mais. Barcelona temos neste momento só o programa de Marine Conservation, de conservação marinha, aberto. Por não ter contacto com beneficiários, com pessoas. E efetivamente tem sido uma altura bastante difícil, quer dizer, nós no ano passado crescemos 89% em número, e mais que duplicámos o número de voluntários, e que foi bastante bom, e tínhamos perspectivas fantásticas para este ano, mas realmente foram adiadas para o próximo ano, e não temos dúvidas que para o próximo ano vamos ter, e já temos muita gente muito interessada em vir, estão realmente preocupados. Enfim, fomos reinventando o possível, fomos usámos este tempo mais de calmaria para pensar nas coisas. Nunca temos tempo de pensar, mas que são importantes na mesma, como disse, a medição de impacto. Vamos lançar o nosso primeiro relatório de impacto
em relação ao ano passado, como fizemos o compromisso de ser carbonicamente neutros até 2030, trabalhámos na estratégia para lá chegar, para os próximos 10 anos. Criámos novas experiências de turismo responsável, criámos novos programas de voluntariado internacional, nomeadamente no Porto, que tínhamos menos. E em termos, por exemplo, de Impact House, fizemos o takeaway vegetariano e tivemos a trabalhar muito no aprofundamento de alguns projetos sociais e ambientais que tínhamos na casa, porque também mudámos de espaço. E estamos mesmo ao lado do Hospital Francisco Xavier, e portanto mesmo durante o estado de emergência tivemos a apoiar os profissionais de saúde com algumas refeições, de 20 refeições por dia, e agora estamos a convidá-los para vir conhecer a casa, porque vamos ter restaurante, bares, e vamos ter várias coisas a acontecer na casa, obviamente com todos os procedimentos de segurança do Clean and Safe, do Turismo Portugal, e para nós só faria sentido abrir com a segurança calculada, tanto pela nossa equipa, que é responsabilidade nossa, como para os clientes, porque se não dermos segurança também não vêm, e temos o nosso compromisso para com eles, para com as famílias, de os manterem em segurança. Portanto, foi uma altura de repensar algumas coisas que nunca temos tempo para fazer e que realmente foram deixadas para trás, mas que são extremamente importantes, e de reinventarmos o possível. O que não é possível fazer, não é. E a relação com os vossos parceiros? Aquilo que tem tido feedback, como é que eles encaram também que eram parceiros regulares, que contavam regularmente com os vossos voluntários, como é que eles também encararam também, quer dizer, não há muito a fazer, não é? Exatamente, as fronteiras estão fechadas, não há muito a fazer. Não há muito a fazer, não é? Mas agora, por exemplo, vamos abrir em julho, e temos os programas todos abertos. Portanto, nós próprios quisemos fechar o programa de apoio à educação infantil, porque são públicos mais vulneráveis e há medidas muito estritas que nós não conseguiríamos cumprir de outra forma, e portanto fechamos o programa, mas de resto o apoio, o combate ao desperdício alimentar e distribuição de alimentos, o apoio à pessoa em situação de sem-abrigo, o apoio a tudo isto é mais preciso do que anteriormente, e portanto, apesar de termos menos voluntários e de ser um ano atípico, o feedback, as organizações que já trabalhavam connosco e que confiam em nós e que estão habituados ao bom desempenho dos nossos voluntários, querem mais que nunca recebê-los e portanto tem sido um bom feedback ao nosso trabalho. Rita, vocês têm também protocolos de trabalho com as universidades do país? É também um público que vocês trabalham mais ou não? Ou é um público mais orgânico que não está tão relacionado com as instituições de ensino? Também no segmento daquilo que estava referido, do contributo que é a prática de voluntariado internacional para o desenvolvimento pessoal e são novas competências. Estamos agora a fazer algumas parcerias nesse sentido, no sentido de os estudantes portugueses poderem ir fazer estágios ou voluntariado nos outros destinos que temos na Europa. Portanto, e temos mesmo as necessidades das organizações sociais na Europa são diferentes das organizações sociais em África, por exemplo. Portanto, muitas vezes as organizações sociais na Europa têm necessidades muito tão específicas como dificuldades em comunicar. Às vezes nós queremos ajudar uma organização e vamos ao site deles e é aqueles sites que ainda têm quase os cliparts do Word de 1997, não é? E portanto eu nem sequer consigo encontrar a página dos donativos. E portanto tem muita dificuldade em passar uma mensagem, podem ter uma resposta social fantástica, mas não conseguem comunicá-la a ninguém, e portanto perdem apoios, perdem concursos, perdem negócios sociais que podiam ter, e portanto nós temos muitos voluntários que têm competências de gestão, de marketing, de design, de vídeo, de fotografia, que podem ajudá-los neste exemplo específico. Portanto, os estudantes universitários em particular podem dar este contributo, porque se fizerem um estágio é uma duração muito maior, e normalmente é um estágio
em que têm muito mais hands-on, trabalho, efetivamente têm responsabilidades numa organização social do que numa empresa. Portanto, o típico estagiário, não é, de verão que tira fotocópias e vai buscar cafés ao chefe, numa organização social não acontece, porque tem efetivamente trabalho, uma missão, exatamente. E portanto acho que é muito mais proveitoso para o voluntário, acho que é muito proveitoso para a organização social, e cabe-nos a nós fazer o melhor match possível entre as competências e o tempo e a área preferencial do voluntário e o que a organização precisa. Infelizmente temos muitas necessidades para onde escolher, portanto é tentar fazer o melhor match possível. Ok. Rita, estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa, mas eu queria lhe perguntar ainda colocar-lhe duas questões. Uma tem a ver com o facto de ter do Impact Trip, agora Impact Plus, ter passado pelo programa de inovação social da Santa Casa da Misericórdia e explorar um bocadinho mais essa vossa passagem nesse programa e de que forma é que a estrutura foi importante, a infraestrutura, essa incubadora, esse programa foi importante para vós. E depois já lhe faço outra pergunta a seguir. Foi importante no sentido em que tivemos várias formações em várias áreas, que apesar de eu ser de gestão e tirei a licenciatura no ISEG e o mestrado na Nova, no SEMS, e damos os conceitos todos e é uma formação realmente de qualidade em Portugal, a prática é completamente diferente e olhando para trás eu fiz erros que acho que são naturais, que foram parvos, mas acho que uma grande maioria dos empreendedores e que às vezes sou convidada para ser júri de alguns empreendedores e faz exatamente os mesmos erros que eu fiz e que parecem parvos olhando para trás e vendo da perspectiva agora, mas realmente quem está muito focado numa ideia e está completamente, e para ser empreendedor tem de estar completamente apaixonado pela ideia e completamente de cabeça dentro da piscina da ideia, às vezes não repara em coisas às vezes fica envolvido mais na ideia e não consegue despertar-se para ver, não é? Exatamente. E, portanto, é normal, eu acho que é normal ficar completamente envolvido e estar muito envolvido na operação, mas às vezes perdemos perspectiva e cometemos muitos erros por aí. Eu e o Diogo, na altura, estávamos a fazer os pick-ups, estávamos a tratar das refeições dos voluntários, estávamos a gerir a empresa, a tratar da contabilidade, tudo. E, portanto, às vezes, quer dizer, falta perspectiva e esse momento inicial na Santa Casa deu-nos algum tempo para testar alguns conceitos e perceber como é que podíamos receber o feedback inicial e como é que podíamos fazer a ideation e tudo isso para a Impact Trip ser o que é a Impact Trip hoje em dia. Rita, a minha pergunta vem no seguimento, precisamente. Quais são os grandes projetos além do Impact Team e do Impact House, estão a lançar agora, mas que outras ideias é que já estão aí a mergulhar, que projetos... não dizer... Não pode partilhar, mas que projetos... Não, eu posso partilhar. Que ambições, então fazemos assim, que ambições têm estas três áreas, estas três marcas que foram criadas, e como é que vê o futuro? Eu e o Diogo temos uma característica que a nossa equipa detesta, é que nós somos bastante idiotas, no sentido em que nós em 3 anos criámos 3 marcas diferentes e nos 2 anos a seguir criámos abrimos 2 destinos novos. Portanto, em termos de Impact Trip, os 2 planos futuros é abrir efetivamente Roma, agora em setembro, e abrir Atenas, que será o nosso próximo destino, alguns no final do ano, princípio de 2021. Portanto, esses são os grandes planos. Em termos de Impact Team, nós estamos agora com toda esta situação, as empresas arrefeceram um bocadinho e estão a reestruturar as suas políticas, mas nunca foi tão importante a responsabilidade social e nunca foi tão valorizada, quer por colaboradores, quer por consumidores, as ações e não só palavras de responsabilidade social, de serem empresas responsáveis, tanto no mercado nacional como internacional. E em termos de Impact House, nós temos um grande projeto pensado, que é a Escola da Diferença, em que vamos criar um centro de capacitação de pessoas com deficiência no setor do turismo, em que queremos capacitar pessoas com
com vários tipos de deficiência para áreas da restauração, de hotelaria, de todas as áreas operacionais do setor, porque cada vez mais achamos que, ou na nossa experiência, achamos que faz falta, por um lado, para o setor e temos imensa gente com capacidade e com necessidade de ser capacitada e de autonomia das pessoas. Exatamente, e portanto achamos que há aqui um gap de mercado que a Escola da Diferença vai colmatar e que estamos a trabalhar já neste projeto já há um ano. Também dentro da Impact Plus. Exatamente. Ok, Rita, muito obrigado pela nossa conversa, foi muito estimulante e foi muito entusiasmante ver todo o trabalho que fazem, a energia positiva que colocam nele e os resultados que já estão a alcançar também. E ficamos em contacto até um dia destes. Muito obrigado por tudo. Obrigada, e estão todos convidados para virem conhecer a equipa e as 3 marcas aqui na Impact House no Restelo. Ok, muito obrigado. Obrigada. Também. Até breve então, Rita. Muito obrigado. Obrigada, igualmente.